Vamos lá. Gravando. Tá bom. Então, muito boa tarde para quem está conosco aqui nessa sala. Nós estamos aqui interagindo. Muito boa tarde para quem já está nos acompanhando. Essa sessão está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook. Estamos aqui reunidos para mais uma live dessa ação institucional, de uma agenda positiva da Sanga Urbana. Nós batizamos de O Rio que Corre para o Mar. Assim vão 7 meses, talvez, né, de isolamento social por conta de uma pandemia. São tempos muito difíceis para todos nós, né? A gente está acompanhando na Europa já uma incidência de uma segunda onda, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Nós ainda estamos enfrentando talvez o que seja uma primeira onda. E o contexto dessa ação é um esforço nosso, né, da Sanga Urbana, da gente, ainda que por conta da pandemia estejamos com as operações suspensas, e aproveitando para falar das operações, né, a Sanga Urbana é uma marca carioca muito nova, uma marca de qualidade de vida e bem-estar, apoiada na operação de um hostel, um estúdio de yoga e meditação bem no centro do Rio. E esse espaço foi inaugurado em fevereiro desse ano. É um projeto que eu venho desenvolvendo já cerca de uns 4 anos. No ano passado encontrei o imóvel, abri em fevereiro desse ano e encerrei temporariamente as operações por conta da pandemia. E enquanto as operações não retornam, né, a gente já está preparado para retornar às operações agora a partir de dezembro, conversando com o Alexandre, a gente pensou na organização e lançamento dessa ação, né, que é uma ação que não deixa de ser uma ação voltada para promover qualidade de vida e bem-estar. Só que dentro de um novo paradigma, né? Essa ação O Rio que Corre para o Mar, ela está apoiada na discussão de questões do Rio de Janeiro, questões dentro de uma visão de gestão sustentável da cidade, e a gente está usando como referência para pautar, né, a discussão e apresentação dessas questões a Agenda 2030 da ONU, que está apoiada na definição de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e um conjunto de metas, de 169 metas associadas a esses objetivos. Então, na primeira live, a gente falou de uma forma geral a respeito desse esforço de planejamento global e que ele representa uma mudança de paradigma do conceito de desenvolvimento, né? Conceito de desenvolvimento que até aqui os países ocidentais, em grande parte, e a gente já vê, né, os países do Oriente que também incorporaram, né, uma visão econômica mais apoiada no capitalismo, a visão de desenvolvimento até aqui ela foi orientada pelo desenvolvimento econômico. E essa agenda da ONU, que começou a ser promovida em 2015, ela propõe uma mudança significativa na visão de desenvolvimento. Desenvolvimento não pode mais ser eminentemente, prioritariamente econômico. Ele precisa ser apoiado em 3 eixos: o eixo desenvolvimento social, o desenvolvimento ambiental e o desenvolvimento econômico. Então, é uma visão que precisa ser promovida globalmente, porque ela não afeta apenas governos, né, nas suas propostas, nos seus planos. Ela afeta empresas, ela afeta organizações da sociedade civil e ela afeta os indivíduos. A nossa orientação para a vida ela precisa ser revista, né? A gente já está
a própria pandemia já é um reflexo da nossa falta de orientação equilibrada na forma de viver, na forma de ocupar o planeta, na forma de nos relacionarmos. Então, essa visão de desenvolvimento sustentável, ela precisa ser incorporada pelos indivíduos no seu nível individual. A gente precisa rever o que nós pensamos a respeito de qualidade de vida, rever o que nós pensamos a respeito de bem-estar. Então, a gente está aproveitando, né, um esforço de uma rede de relacionamentos, de conhecimentos, e estamos conseguindo mobilizar profissionais, especialistas, para compartilhar com a gente uma visão a respeito de temas específicos de questões da cidade do Rio de Janeiro, para serem observados a partir de uma visão de gestão sustentável. A primeira live foi uma visão geral da Agenda 2030, dos objetivos, e a partir da segunda live a gente tem olhado de uma forma um pouco mais específica para algum tema, tomando como referência um objetivo e algumas metas. Hoje a gente vai olhar para o objetivo número 15, que é proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. Bom, o Rio de Janeiro, se não é a única, talvez é uma das únicas cidades que possui um patrimônio né, dentro do seu perímetro urbano. Né? Nós ainda temos aqui ecossistemas terrestres. Então, a gente hoje vai conversar com a Estela Mata. Estela é bióloga, formada bióloga pela Universidade Federal Fluminense, é mestre em botânica pelo Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e atualmente ela está desenvolvendo pesquisa dela de doutorado lá no Jardim Botânico. Então a gente, né, convidou a Estela para falar para a gente sobre Estela. Né, o Rio de Janeiro tem um ativo único, né, as maiores florestas urbanas do mundo. E o que a Mata Atlântica remanescente no Rio de Janeiro representa para a vida do cidadão? Quais as ameaças ela sofre? Temos boas razões para preservá-la? Né? Então, vou passar a palavra para a Estela. Muito obrigado pela sua presença, Estela. Vamos lá. Eu que agradeço o convite, Marcos. Já vou compartilhar aqui a tela com vocês. Um minutinho. Aí, modo tela cheia. Pronto, tá? Tá ok a apresentação? Tá ótimo, eu estou vendo. Perfeito. Se alguém tiver alguma questão, avisa pelo chat, tá? Mas vamos em frente, Estela. Então vamos lá. Como o Marcos falou, meu nome é Estela, eu trabalho com Mata Atlântica desde a minha graduação, e essa temática das florestas urbanas sempre foi uma temática de muito interesse da minha parte, principalmente na área de restauração, que é uma das frentes, né, como o Marcos falou, dessas metas, incluindo que ano que vem a gente entra na era da restauração. Isso não é uma coisa boa, porque se a gente precisa entrar na era da restauração, significa que a gente tem muita coisa para restaurar, né? Mas, dando um passo atrás nessa história, quando eu estava pensando numa temática para aqui para a conversa, eu pensei, vou chamar essa conversa de As Florestas Urbanas do Rio de Janeiro. Aí depois eu fiquei pensando, eu falei, quer saber, eu acho que esse não é bem as florestas do Rio de Janeiro, é o Rio de Janeiro entre florestas. As florestas já estão aqui muito antes dessa cidade existir, né? Nessas conformações. E quando a gente pensa nesses remanescentes que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, o que são esses remanescentes? Eles pertencem à Mata Atlântica. Então, dando mais um passo atrás, que eu acho que a gente está falando aqui para pessoas de diferentes áreas, um público diferente, a Mata Atlântica é um bioma, né? E é um dos biomas que a gente considera um hotspot mundial. Palavras esquisitas.
quente mundial. Né? Hotspot significa que, além de ser um bioma com grande biodiversidade, ele é extremamente ameaçado. Então, um bioma que inicialmente cobria desde todo o litoral do Brasil até o sul, e que hoje só resta 12,4% desse bioma, ele é um hotspot mundial, ele está extremamente ameaçado. Pensando até como começou a ocupação, né, no Brasil, que foi litorânea, então ele sofre ameaça há muito tempo. Mas tudo bem, então a ameaça é muito clara, a gente vê a ameaça, né? Mas em relação à biodiversidade, o que será que é essa biodiversidade que a gente precisa tanto cuidar dela? E aí, esse é um tema que eu acho muito interessante, porque quando fala biodiversidade, eu fico imaginando, quando as pessoas pensam nessa área cheia dessas árvores enormes, bonitas, né? Porque pelo menos eu olho, eu acho muito bonito. Aquele cheirinho, né, de eucalipto que é super agradável. Será que isso é biodiversidade? Quando a gente está fazendo aquela viagem de carro para a região dos lagos, ou mais para o sul, né, do Rio de Janeiro, e a gente passa por aqueles pastos, a gente vê o pôr do sol no carro e é muito bonito, e a gente olha isso tudo, será que isso é biodiversidade? Será que as duas imagens anteriores, elas são, dá para a gente comparar com essas aqui? Porque eu acho que muitas vezes quando a gente fala de floresta, só o fato de pensar que são árvores em pé, as pessoas acham que isso é biodiversidade. Só que não, quando a gente fala de Mata Atlântica, quando a gente fala de biodiversidade, a gente está falando dessas florestas da foto. A gente está falando quando a gente entra naquele ambiente, a gente está sentindo o chão que está úmido, a gente está sentindo toda uma umidade no ar, o cheiro da terra molhada, inúmeras espécies de pássaro que a gente consegue ouvir e identificar. Uma floresta é assim. Não vou entrar no mérito em que Mata Atlântica tem outras formações. Vamos pensar mais na floresta, que eu acho que é uma coisa mais próxima da gente, né? Biodiversidade significa ter 20 mil espécies vegetais, mais de 850 espécies de aves, 370 de anfíbios, 200 de répteis, 270 de mamíferos, 350 de peixes, sem contar insetos, fungos, etc. Então, isso é biodiversidade. Quando a gente fala de uma Mata Atlântica boa, a gente está falando disso aqui. É claro, não tem 20 mil espécies de aves ali na Floresta da Tijuca, falando num aspecto amplo, né? Isso é biodiversidade. É a gente falar de todas essas espécies, muitas delas que a gente só tem na Mata Atlântica, em pequenas áreas, numa região totalmente apertadinha por ali. Então, olha a responsabilidade. O que é ser um hotspot mundial? Significa ter toda essa diversidade, essa diversidade absurda de espécies, de aves, de animais, de anfíbios, né, mamíferos, e está espremida no meio de uma cidade. E aí essa imagem aqui foi para representar as nossas duas grandes florestas urbanas, como o Marcos pontuou logo no início. Eu acho que isso é motivo de muito orgulho, né? A gente pensar que nós temos as maiores florestas urbanas do mundo, que é aqui à direita, que está cinza mais escuro, o maciço da Tijuca, e aqui o cinza mais claro é o maciço da Pedra Branca. E o que está em branco é área urbana, né? Então isso, pelo menos a mim, né? Isso me deixa um pouco aflita a gente pensar que essa Mata Atlântica, essa biodiversidade na cidade do Rio de Janeiro, ela está restrita principalmente, depois eu vou falar um pouco das outras áreas que estão permeadas por aí, mas está em grande parte restrita a esses dois maciços. E aí, pensando no que envolve uma floresta e fazendo um paralelo com as questões que o Marcos levantou no início, né? Por que é tão importante para a população humana preservar essas florestas? E ainda é possível preservar essas florestas? Algumas coisas já estão sendo feitas aqui no Rio de Janeiro para preservar essas florestas? Tem uma coisa que a gente chama de serviços ecossistêmicos. Particularmente, eu não gosto desse termo, porque eu acho que parece que assim, a natureza tem que servir a gente, mas a gente esquece que nós fazemos parte da natureza, né? Mas como eu acho que é uma forma que a gente consegue conversar melhor, vamos usá-la. Eu gosto muito das palavras. Eu acho que, dependendo de como que a gente usa, a gente pode
ganhar muito com elas ou perder, mas vamos lá. Os serviços ecossistêmicos, eles são benefícios diretos ou indiretos que a natureza proporciona. Mais uma vez, ressalvas de natureza, né? Porque nós somos natureza também. Mas essa natureza que está ali na Floresta da Tijuca e na Pedra Branca. Os serviços ecossistêmicos são como a biodiversidade, porque a biodiversidade ela tem o valor de existência dela. Então, o fato dela existir já é um valor. Os produtos que podem ser retirados dessa floresta, como alimento, madeira, uma água de qualidade. Serviços de regulação, como o clima. Lembra que eu falei, imagina que a gente está entrando nessa floresta, o que a gente sente? Uma temperatura muito mais amena, uma umidade ali, um controle de luz que entra, um solo que a água passa por ali. Eu não lembro exatamente o quanto, mas há uma oscilação de cerca de 5 graus que, se a gente não tivesse os dois maciços, que a temperatura do Rio de Janeiro iria mudar, iria aumentar. Então, se já é um calor insuportável nos dias de verão, imagina sem esses dois fragmentos. As doenças, que está super em alta a gente falar disso, né? Eu acho que é muito, muito importante a gente falar disso. Que o controle de doenças está muito relacionado também à preservação desses fragmentos. Não vamos nem falar de coronavírus, que já dá uma tristeza no coração. A gente pode falar de doenças, por exemplo, febre amarela. É porque quando a gente muda aquele fragmento florestal, a gente não está só, às vezes, tirando algumas espécies de árvore que fica muito nítido para a gente. A gente está mudando relações muito íntimas ali, de um predador e uma presa que controlava toda uma população de mosquitos, e aquilo mantinha um controle de doenças. Então, está aí mais um serviço ecossistêmico que é promovido. Aí outros como inundações, deslizamentos, qualidade do ar. Isso tudo, então, aqui a gente vê aos montes, no verão principalmente. Né? A falta de mais áreas de encosta cobertas, o que não gera para a gente. Questões como cultura, estética, espiritual, educacional. Quantas ações de educação ambiental não tem dentro dessas áreas verdes? Espiritual, existem diversas espécies e rituais que são realizados por conta da floresta, com essa relação com a floresta. Isso é a cultura do povo que faz parte aqui da cidade. Outra questão, a proteção de nascentes. Tem histórias muito interessantes, né, para a gente falar de proteção de nascentes, falar de maciço da Tijuca, falar do primeiro reflorestamento que a gente teve no Rio de Janeiro, que foi para promover a proteção de nascentes. Mas isso aí é história para uma próxima conversa, porque dá muita fala. Mas eu acho que vale a gente lembrar, e se alguém se interessar, joga isso no Google, que tem muita informação sobre isso, que foi uma ação de restauração para recuperar essa vegetação em torno do Rio Carioca para recuperar o abastecimento hídrico da cidade. Serviços de lazer, contemplação e bem-estar. Bem, falei aqui um pouquinho de cada um deles, eu acho que mas será que realmente a gente ainda usa a floresta como provisão de produtos? Na cidade, a gente aqui, no ar-condicionado, você vai usar para alimento, madeira e água. Regulação, será que realmente faz diferença em inundações, deslizamentos? Eu quis selecionar esses dois para mostrar que faz diferença, que a nossa relação com isso ainda é muito forte e que existem ações que já estão sendo feitas para que haja manutenção desses serviços. E como é importante que as nossas escolhas promovam e incentivem essas ações. Aí vou falar do que talvez algumas pessoas já tenham conhecimento sobre o sertão carioca. Tem um livro sensacional que até numa conversa com o Marcos e o Alexandre eu comentei, que ele trata do nosso sertão carioca, que é a região da Zona Oeste do maciço, principalmente da Pedra Branca e regiões adjacentes, que fala dos agricultores urbanos que estão na cidade e que muita gente não tem nem contato com isso, não sabe nem dessa informação. E existe a Rede Carioca de Agricultura Urbana, que junto com famílias que residem nesses locais, com quilombos que estão nesses locais,
com pessoas que promovem plantios e o uso da agroecologia nesses locais, já participam dessa rede, e quintais urbanos. Aí, detalhando um pouquinho mais, 6 anos é uma feira agroecológica. A gente pensar que no oeste do Rio de Janeiro tem uma feira agroecológica que os produtores locais, e a gente pensa que na zona sul do Rio tem também, né? Com produtos caríssimos, que não são acessíveis para a maior parte da população e que não vem nem da cidade, vem da serra, né? E tem isso localmente. Será que a gente não consegue fortalecer essas redes de modo a ter o escoamento dessa produção, de modo a fortalecer esses serviços ecossistêmicos e essas relações das pessoas com a natureza? O outro ponto que eu gostaria de falar aqui também, eu trouxe essas 2 reportagens, que foram do jornal o Globo, de 1966. Elas são muito chocantes, eu acho que ainda mais para a gente que mora na cidade, que vê, presencia o que é janeiro e fevereiro na cidade do Rio de Janeiro. E em 1966 houve um deslizamento que levou a mais de 200 mortos. No ano seguinte, em 1967, houve um segundo deslizamento que levou a mais de 100 mortos. Isso muito relacionado com o desmatamento em encostas, com a ocupação irregular, ocupação de diferentes formas. E nesse momento começou-se a pensar, assim como, diferente, né? Sempre vem uma desgraça e a gente repensa as nossas ações. Como o primeiro reflorestamento do Rio foi por conta de uma falta de abastecimento hídrico, agora a gente tem deslizamento, morte de mais de 200 pessoas para repensar essa retirada da vegetação das encostas. E nesse momento, esse alerta soou. Precisamos recompor a vegetação das encostas. Esse serviço ecossistêmico de contenção de encostas, né, do deslizamento, da manutenção hídrica, diminuir as inundações da cidade, as pessoas ficaram atentas a isso. E aí uma outra iniciativa teve o seu início, né, os primórdios da ação do chamado Mutirão Reflorestamento, que é uma ação muito interessante. No meu mestrado eu trabalhei com eles, é realmente um trabalho muito legal. E eu acho essa foto, acho que todo mundo conhece Morro Dois Irmãos, e quando olha para essa foto, fica chocado, né? Nesse lado esquerdo, em 1994, assim era a cara do Morro Dois Irmãos. E aqui é uma foto de 2008. Foram plantadas 68 mil muros nesse local. E isso aqui foi uma ação que as pessoas não conhecem, né? De um grupo do Mutirão Reflorestamento, que é reconhecido pela Unesco. É reconhecido pela ONU. E tem uma repercussão internacional absurda. E aqui no Rio de Janeiro, pouca gente conhece o Mutirão Reflorestamento. Esse antes e depois, né, do Mutirão Reflorestamento, eu acho que é realmente estimulante a gente ver isso. E o Mutirão Reflorestamento, ele surgiu formalmente em 1988. Em 66, 67, ali no início da década de 70, começaram as ações. Mas existiu todo um processo burocrático que, apesar das ações, ele não tinha sido formado formalmente, né? Em 88, ele foi constituído como Mutirão Reflorestamento. Hoje em dia, ele atua em mais de 200 frentes. E o último dado que eu tive acesso deles é que já tinham mais de 3 mil hectares cobertos. Eles já tinham feito ações de reflorestamento em mais de 3 mil hectares. E não só isso, eles utilizam mão de obra local das comunidades onde eles atuam para fazer esses plantios. E ao longo de todos esses anos, eles tentam uma evolução metodológica, né? Porque a restauração ecológica ela é um estudo recente, ele não é muito antigo. Então, tivemos muitos erros e acertos, e o Mutirão Reflorestamento ele tenta acompanhar, junto com a comunidade acadêmica, essa evolução, e eles são abertos a esse diálogo. Então, a gente pensa assim, olha a responsabilidade e o trabalho que essas pessoas têm com a inserção, a recuperação da biodiversidade, com os serviços ecossistêmicos, com o hotspot mundial, que é a Mata Atlântica. E eu gostaria aqui
para fechar minha fala, mostrar mais dois aspectos que a gente fica muito, pelo menos, né, acho que é muito comum a gente falar da Pedra Branca, do maciço da Tijuca, mas a gente não pode esquecer também da importância de outros maciços, que no caso a Serra do Jericinó e o maciço do Mendanha, que não estão... O maciço do Mendanha não é muito citado, porque ele está meio no Rio de Janeiro, já na cidade, né, e pega a parte de Nilópolis também, mas é importantíssimo também, é um fragmento de alta biodiversidade, espécies endêmicas. Então, todas essas ações, atenções e serviços ecossistêmicos também fazem parte desses maciços. E um segundo que eu acho que nesse atual momento, é muito importante destacar, que é a Floresta do Camboatá. A Floresta do Camboatá, Serra do Jericinó, entre outros fragmentos urbanos, até quando a gente pensa na arborização urbana, que é algo extremamente restrito, né, à zona sul do Rio, principalmente ao bairro do Maitá, que é o único bairro do Rio de Janeiro que é ok de arborização urbana, tem alguns trabalhos mostrando isso. Esses fragmentos, eles funcionam como se fosse assim, você quer atravessar de uma margem para outra de um rio. Pensa que essa da margem para outra é como se fossem os dois maciços, da Tijuca e Pedra Branca. Esses fragmentos, eles são aquelas pedras que a gente pula de um para o outro para chegar nesse próximo fragmento. Então, uma diversidade de espécies animais, vegetais, elas precisam desses fragmentos para fazer essa passagem. E mais do que isso, dependendo da localização desses fragmentos, como é o caso da Floresta do Camboatá, que está localizada em Deodoro, isso é mais importante ainda, porque a gente não tem esse tipo de fragmento, a gente não tem esses serviços ecossistêmicos na Zona Norte, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A Floresta do Camboatá, ela conta com mais de 72 espécies de árvores. Eu sempre falo mais porque um levantamento nunca é suficiente para mensurar a magnitude disso. São mais de 18 espécies ameaçadas de extinção, sendo 14 de flora e 4 de fauna, ou seja, 14 de plantas e 4 de animais. Fora, como eu falei, os inúmeros serviços ecossistêmicos prestados numa região pobre, de pessoas que não têm contato com esse tipo de coisa, né? E como que aquilo ali é muito importante, porque é único naquele local. E está sendo ameaçado para a construção de um autódromo. Então, vale muito a nossa atenção, os nossos esforços de lutar para que mais esse fragmento seja preservado. Bem, sobre isso que eu tinha para falar com vocês, espero que tenha sido bom. Obrigada. Estela? Oi? Obrigado. Essa tem uma semana, mais ou menos, eu li uma notícia de uma parceria que parece ser, né, motivo de orgulho, né, para brasileiros, uma parceria entre a Porsche, empresa alemã, né, de motores, automóveis, e a Embraer. E essa parceria, eu só contando aqui, eu vou chamar o Alexandre, essa parceria, a Embraer e a Porsche se juntaram para colocar no mercado um produto que é um combo. Eles estão vendendo um automóvel Porsche esportivo e um jato Embraer. É um par de produtos da Porsche e da Embraer. Esse combo tem um custo, a notícia informava lá que é um custo de 10 milhões e 900 mil dólares. E por que eu estou falando, né, desse anúncio, desse produto? Né? Porque quando a Estela fala para a gente aqui da riqueza da biodiversidade da Mata Atlântica que a gente tem em fragmentos na cidade do Rio de Janeiro, eu estou querendo enfatizar uma reflexão sobre qualidade de vida, que é necessário que nós façamos. Né? Esse mundo onde nós criamos as nossas crianças com esse tipo de valor, não estou querendo atacar a Embraer, não estou querendo, né, destruir uma visão de indústria, né, mas estou querendo reforçar uma reflexão a respeito de uma dimensão da vida que nós não desenvolvemos e que está presente nessa visão de desenvolvimento que a ONU promove, né, o alicerce ambiental e o alicerce social.
A fala da Estela, ela tocou nisso, né, numa feira ecológica que existe há 16 anos, e a gente não está falando de outra coisa aqui, a gente está enfatizando, né, uma visão de mundo que precisa partir do indivíduo, né, para a gente poder educar diferentemente as nossas crianças e nós nos prepararmos para, não apenas para essa década da ação, né, nos prepararmos para um futuro. Então agora eu vou chamar o Alexandre. O Alexandre, ele sempre tem vindo colaborar nas lives com uma visão um pouco mais pragmática, no sentido de aquele tema que a gente está falando, né, em termos de problemas, oportunidades. O Alexandre traz para a gente uma visão que nos permite, vamos lá, como cidadãos, olhar para propostas de planos de governo, acompanhar a execução de planos de governo, entender que é possível cobrar de uma gestão pública, né, propostas e ações para manutenção, melhoria dos temas que a gente está colocando. Que é justamente o tema de pesquisa do Alexandre. O Alexandre não é um especialista em todos os temas que estão sendo tratados, né? Mas ele vem com essa visão de gestão de sustentabilidade urbana e que, como é uma visão ampla, ele consegue passar para a gente informações que nos permitam ter um pouco mais de conhecimento, né, para atuarmos como cidadãos, como eleitores, e a gente possa ter um pouco mais de qualidade na hora da nossa, né, expressão política. Então, Alexandre já é nosso parceiro, né? Alexandre é um economista, professor, está desenvolvendo uma pesquisa na Universidade Aberta de Lisboa sobre gestão sustentável urbana. Me corrija, Alexandre, se eu errei exatamente o nome do tema. E o Alexandre agora vai complementar aqui a fala da Estela. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. Deixa eu aproveitar e também já projetar aqui a minha tela. Vou usar aqui uma apresentação para guiar a minha fala da mesma forma que a Estela. Bom, a minha fala vai ser uma fala complementar à da Estela. A Estela é a especialista nessa temática que se propôs discutir, né? Especialmente a importância desse ecossistema que a Mata Atlântica representa para a cidade do Rio de Janeiro e outras questões associadas que a Estela colocou. E antes de entrar propriamente na minha apresentação, acho que é importante contextualizar que quando a gente fala dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que é o tema que eu trago para a nossa discussão, né, eu tento tangibilizar um pouco essa discussão, falando da importância da utilização de indicadores, né, para se avaliar o grau de sustentabilidade urbana da cidade. A gente tem sempre que entender que os ODS da Agenda 2030 trabalham sempre sob uma perspectiva sistêmica e integradora, né? Então, o tripé da sustentabilidade, que envolve nós discutirmos esse modelo de desenvolvimento sustentável sob a ótica econômica, sob a ótica ambiental e sob a ótica social, e também, na verdade, um quarto elemento, que é a ótica institucional de governança, a gente nunca pode esquecer da importância de integrar essas 3 ou 4 dimensões na nossa discussão. Por que eu digo isso? Porque quando a gente fala de Mata Atlântica ou de qualquer outro ecossistema natural que nós observamos na cidade do Rio de Janeiro, eles precisam ser preservados pelo seu valor intrínseco por si só. Mas eles também precisam ser preservados pelo valor socioeconômico que trazem embutido na preservação desses ecossistemas. Porque nós precisamos pensar desta forma. Desenvolvimento sustentável, da mesma forma que o modelo de desenvolvimento que nos trouxe até aqui, que eu reporto que é um momento de crise que a humanidade vive já de algumas décadas para cá. Eu acho que a gente está um pouco experimentando um momento de transição paradigmática, né? Tentando sair de um modelo de desenvolvimento que privilegiava o crescimento econômico acima de qualquer coisa para um outro modelo sustentável que tenta equilibrar essas diferentes dimensões. Então, a gente está
tentando migrar para um outro modelo, para um outro paradigma. Mas estamos numa fase de transição. Nós ainda não, de fato, podemos dizer que vivemos sob uma nova lógica de desenvolvimento. Há uma, digamos, uma briga de modelos, o que é natural nos momentos de transição paradigmática, e a gente torce para que esse novo modelo de desenvolvimento sustentável seja aquele paradigma que a gente vai considerar um paradigma vencedor, que se superpõe ao anterior, porque ele mostra melhores condições de oferecer para a sociedade um modelo de desenvolvimento que faz mais sentido para nós, para garantirmos não só a nossa sobrevivência e o nosso bem-estar hoje, mas também para as gerações futuras, para nossos filhos e para nossos netos. Então, nesse sentido, tem um ponto que o Marcos mencionou nessa fala dele ao final, que é uma coisa fundamental que, de certo modo, explica o porquê da degradação, não só da Mata Atlântica, mas da degradação dos ecossistemas naturais que a gente observa no globo, e especialmente os ecossistemas da cidade do Rio de Janeiro. Nós somos uma cidade que tem muitos desafios para se tornar uma cidade sustentável. Então, nós temos ecossistemas naturais belíssimos, né? São as maravilhas do Rio de Janeiro, mas, ao mesmo tempo, são ecossistemas extremamente degradados em função da adoção de um modelo de desenvolvimento que privilegiou o crescimento econômico, né? E que é fruto, no fundo, de um modelo de consumo que nós adotamos, que essa sociedade na qual vivemos privilegia, e esse modelo, essa lógica de consumo que nós adotamos de um modo geral, ela pressiona profundamente as empresas, pressiona profundamente os sistemas produtivos nas empresas, que são consumidores de recursos, e isso, por sua vez, pressiona enormemente, pressiona a exploração de recursos naturais. Então, a degradação dos ecossistemas naturais é consequência de uma lógica de desenvolvimento econômico baseada no modelo de consumo e produção que a nossa sociedade adota há pelo menos 2 séculos, de forma muito mais intensiva no período pós-Segunda Guerra Mundial, e que nos trouxe a situação em que nós nos encontramos. Tá? Então, veja, é uma situação crítica, é um momento de crise, de fato, pelo qual a humanidade passa, e nós precisamos desenvolver instrumentos de governança, instrumentos de gestão pública que sejam capazes de lidar com essa realidade. Primeiro, que sejam capazes de conhecer essa realidade baseado em dados, baseado em fatos. Por isso a importância da utilização de indicadores. E a partir do momento em que a gente conhece a realidade de fato baseado em dados, isso subsidia os formuladores de políticas públicas para pensarmos num novo modelo de desenvolvimento para a nossa cidade. Então, veja, eu hoje de manhã tive o prazer de dar uma palestra para a Secretaria de Planejamento do Governo do Estado. Curiosamente, a minha palestra hoje para eles foi sobre gestão por resultados. E gestão por resultados é absolutamente coerente com a nossa discussão de agora. Porque gestão por resultados envolve definirmos objetivos, definirmos metas e definirmos indicadores que nos permitam medir se nós estamos caminhando na direção desses objetivos. E aí entram os objetivos do desenvolvimento sustentável como o pano de fundo para essa nossa discussão. Então, o que a ONU, vou pular aqui mais um slide, o que a ONU nos proporcionou a partir de 2015, que entra em vigor em 2016, os ODS da Agenda 2030, né, eles representam uma referência, né, um parâmetro para que nós, nas nossas cidades, e os gestores públicos nas nossas cidades tenham uma referência sobre para onde caminhar para nós construirmos modelos de desenvolvimento mais sustentáveis. Modelos esses que sejam, de fato, capazes de equilibrar as demandas econômicas, as demandas sociais e ambientais e também as demandas de governança, as demandas institucionais necessárias para a gente dar conta
da gestão das cidades, efetivamente da gestão das cidades, né? Então, nesse sentido, o que foi proposto para hoje foi explorar um pouquinho mais o objetivo 15, que trata de vida terrestre, desses ecossistemas terrestres, né? E eu destaquei, a partir desse objetivo 15, duas metas, a 15.1 e a 15.5, que falam sobre conservação, recuperação e uso sustentável desses ecossistemas terrestres e também sobre a redução da degradação desses habitats naturais existentes nas nossas cidades e particularmente na cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade, como eu mostrei nas imagens e como a Estela também mostrou ainda melhor, né? É uma cidade dotada de uma diversidade de ecossistemas, de biomas, como ela colocou, extraordinárias. E, como eu disse, tem valor intrínseco por si só, um valor pelo ecossistema natural, pelo meio ambiente por si só que representam, mas também precisam ser pensados sob a ótica socioeconômica, porque há muitas outras demandas de natureza social e econômica que nós precisamos atingir nessa nossa cidade. O Rio de Janeiro é uma cidade marcada por profundas desigualdades sociais, por um desequilíbrio econômico brutal que acontece nessa cidade ao longo das últimas décadas, e nós temos que endereçar soluções para esses desafios. Então, temos que olhar para a questão ambiental, é óbvio, mas não para essa questão por si só, apenas, mas como ela se conecta com as questões sociais e econômicas da cidade, né? Então, eu tenho nas lives anteriores mostrado sempre o resultado de um trabalho muito interessante de uma organização não governamental, de um conjunto de organizações não governamentais, na verdade, que é uma iniciativa chamada Programa Cidades Sustentáveis, que desenvolveu um guia de cidades sustentáveis, onde há uma série de indicadores que são formulados como indicadores sugestivos para você medir o que acontece na cidade. Então, como eu falava antes, é fundamental que você possa medir com base em indicadores, para que você saiba se as metas que você estabeleceu, especialmente se elas estiverem associadas às metas dos ODS, se elas estão sendo atingidas ou não na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, ou em qualquer outra, né? Então, como dizia Peter Drucker, né, foi um assunto que eu comentei hoje nessa palestra que eu dei hoje pela manhã, Drucker dizia isso, né? Se você não pode medir, você não pode controlar. E se você não pode controlar o que você faz, você não pode gerenciar de forma adequada e você não pode implementar ações de melhoria. Então, nós precisamos desenvolver, e esse tem sido o motivo da minha pesquisa de doutorado, desenvolver um sistema de indicadores para a avaliação da sustentabilidade urbana na cidade do Rio de Janeiro. Então, a minha pesquisa vai fazer uso de todo o conjunto de indicadores relacionados aos ODS da Agenda 2030, que estão lá já, são cerca de 250 indicadores, e vai se discutir qual é a aderência, qual é a aplicabilidade desses indicadores à realidade da cidade. E, além desses indicadores vinculados aos ODS, a minha pesquisa também trata da identificação de outros tipos de indicadores. E esse programa Cidades Sustentáveis é uma das fontes de novos indicadores que podem ser pensados para se avaliar a validade de sua aplicação à realidade da cidade do Rio de Janeiro. Então, eu tenho gostado muito de mostrar esse modelo que o programa Cidades Sustentáveis desenvolveu. Ele é apenas uma referência, vale a pena dizer que há dezenas, se não centenas de outras referências de modelos de indicadores. E essa é uma vasta bibliografia que eu tenho pesquisado, desenvolvido na minha pesquisa de doutorado. E confesso que já li tanta coisa e ainda há tanta coisa a ser lida, né? Porque há uma quantidade de referências extraordinária para que você possa moldar um sistema de indicadores que seja aplicável e adequado para a avaliação da sustentabilidade urbana do Rio. E esse é o nosso propósito principal. Então, eu vou destacar apenas 5 indicadores para caminhar para o encerramento da minha fala, que é só para demonstrar para vocês a importância dos gestores públicos terem esses indicadores à mão, terem dados que possam ser utilizados para medir esses indicadores, para que a gente possa avaliar se efetivamente
definitivamente, nós estamos caminhando na direção de construir um modelo de desenvolvimento mais sustentável para a nossa cidade. Então, eu vou destacar rapidamente esses indicadores. Um primeiro indicador que é proposto é o de área desmatada, totalmente alinhado à nossa discussão de hoje, né? Então, a forma de cálculo que se pretende para ele é você ver o percentual da área desmatada que você tem na cidade acumulado ao longo dos anos, né, sobre a área total do município. Então, esse é um indicador possível que você pode utilizar para avaliar, para monitorar o avanço ou não dessa área desmatada na cidade. Um outro indicador é a área restaurada de florestas degradadas, é um indicador, é o outro lado da mesma moeda, né? O quanto você tem conseguido ao longo do tempo. E a Estela mostrou algumas imagens animadoras um pouco nesse sentido, né? Como é que a gente consegue restaurar áreas que já foram degradadas, e esse também pode ser um indicador interessante para você avaliar. Um outro são as áreas destinadas para unidades de conservação. Então, o Rio de Janeiro é uma cidade conhecida por uma quantidade bastante grande e variada de áreas de conservação, de unidades de conservação. Tem um percentual, se não me engano, de 30% da área do município destinada a unidades de conservação, o que parece, a princípio, um dado interessante, mas é importante você monitorar isso, monitorar o avanço disso ao longo do tempo. A cobertura vegetal nativa remanescente, né? Completamente atrelado a esse dado um pouco assustador até, que a Estela menciona. Eu tinha até um slide que eu tinha na minha apresentação, mas eu acabei pulando porque a Estela mencionou isso. Restam hoje basicamente 12% dessa cobertura vegetal nativa da Mata Atlântica, por exemplo. Então, é importante que a gente ainda tenha capacidade de avaliar e de medir adequadamente o quanto a gente está avançando para manter o que ainda nos resta, né? E, por fim, também um indicador para você avaliar a disponibilidade de áreas destinadas a reservas e áreas protegidas na cidade, né? Então, são alguns indicadores, poucos, apenas 5, né, que eu destaquei e tentei trazer alguns que estão, obviamente, atrelados à discussão temática da live de hoje, né? Mas eu faço assim, mais uma vez o convite, como fiz nas outras oportunidades. Esse documento, não somente o programa Cidades Sustentáveis, como guia de cidades sustentáveis, onde estão esses indicadores, da mesma forma que a Agenda 2030 da ONU, da mesma forma que o documento com os indicadores dos ODS da Agenda 2030, essas publicações estão facilmente acessíveis, estão disponíveis, bastando dar um Google que vocês vão encontrar sem muita dificuldade. Eu faço sempre esse convite. Vamos ler, vamos nos informar mais sobre isso, vamos contribuir para disseminar conhecimento a respeito disso, porque nós precisamos trazer essa discussão à baila, né? Essa é uma temática que ainda carece de uma discussão, como eu gosto sempre de dizer, né? A gente só vai ter uma situação favorável nesse sentido quando a gente estiver discutindo sustentabilidade nas nossas conversas de mesa de bar, né? Quando a gente, entre um assunto e outro, entre um gole de chopp e outro, a gente falar sobre, sabe aquele tema da sustentabilidade da cidade? No dia que isso entrar no discurso cotidiano das pessoas, aí a gente está caminhando numa boa direção. Então, a gente precisa disseminar esse assunto, disseminar a discussão desses temas para que ele se amplifique na cidade como um todo para a maior quantidade de pessoas possível, né? Então, finalizando a minha fala, eu gosto sempre de destacar que eu acho, assim, e mais do que acho que os números têm mostrado isso e provavelmente é uma hipótese que eu poderia levantar aqui agora, provavelmente meu estudo de doutorado vai acabar comprovando isso, né? Imagino eu, né? Nós, de fato, não vivemos numa cidade que possa ser considerada sustentável. O Rio, definitivamente, dadas as suas desigualdades sociais e desequilíbrios econômicos e ambientais e especialmente institucionais e de governança pelos quais nós passamos nas últimas décadas, definitivamente não é uma cidade justa para todos. Não é uma cidade para todos. E uma cidade que não seja para todos não é uma cidade sustentável, não é uma cidade que a gente possa chamar de uma cidade maravilhosa, né? Então, estaremos vivendo numa cidade maravilhosa
quando, de fato, tivermos uma cidade mais justa, uma cidade mais sustentável, uma cidade que seja menos desigual, uma cidade feita com oportunidades para todo mundo experimentar qualidade de vida elevada e bem-estar elevado. Lamentavelmente, esse não é o quadro que a gente observa na nossa cidade, mas temos que todos nós colocarmos essa discussão em pauta e brigarmos por isso. Esse também é um quadro que só muda se nós não só mudarmos as nossas estruturas de governança, de gestão pública, mas só muda se nós tivermos um quadro de exercício de uma verdadeira cidadania participativa. Enquanto nós não nos envolvermos profundamente na discussão desse tema, nós teremos menos chances de caminhar rumo a um novo modelo de desenvolvimento sustentável para a nossa cidade. Agradeço mais uma vez a atenção de todos. É isso, a minha fala fica por aqui. Muito obrigado, um abraço a todos. Oi, Alexandre. Obrigado. Bom, falas concluídas. Agora é a hora da gente perguntar se alguém tem interesse em fazer alguma pergunta. Pode usar o chat. A hora é essa. Não se acanhe. Também não se force. Eu compartilhei no chat duas notícias. Uma delas eu repeti o link, eu não percebi que ele já tinha seguido. Duas notícias positivas, né? Uma fala de uma pesquisa recente no Brasil que verificou que a maioria do público que fez parte da pesquisa entende que é necessário uma maior preservação ambiental em função do avanço do desmatamento com o objetivo do agronegócio. E essa pesquisa está falando de Brasil, né? E tem outro trabalho recente, que foi divulgado muito recentemente, que é de âmbito mundial, pesquisadores avaliando que se houver aí um esforço de recuperação de 30% em áreas prioritárias para recuperação e restauração ambiental, isso nos próximos anos, né, a gente conseguiria reverter um processo de extinção de 71% de espécies animais. Eu não sei se eles falam apenas de animais ou vegetais, mas é um dado aqui de que existe um futuro, né? Agora, essas notícias positivas, bom, ninguém fez nenhuma pergunta, então eu vou caminhar aqui para a nossa conclusão, né? São notícias positivas e agora elas estão profundamente dependentes de um processo que começa no indivíduo, né? Alexandre destacou, enfatizou o que está colocado aí em jogo, né? E não é por ser uma campanha da ONU, né? A gente está falando aqui de um processo de reflexão global, né? Que tem um suporte científico, né? Todo esse trabalho científico, institucional e de um conjunto de profissionais de várias de formações distintas, é um reconhecimento, né, do que é preciso mudar o rumo da nossa ocupação no planeta, é preciso mudar o rumo de como nós nos organizamos. Não é jogar fora, né, tudo que nós conquistamos, mas é incorporar algumas visões, alguns aspectos que têm sido deixados em segundo, terceiro, em último plano, e isso não é sustentável para a sobrevivência do ser humano no planeta, né?
o desequilíbrio que nós estamos causando no planeta, né, nós estamos, né, a quantidade de espécies que já entraram em extinção como fruto do processo de interação da presença do homem no planeta já é enorme. Mas nós sabemos que o planeta vai continuar sobrevivendo, outras espécies surgirão e a natureza segue seu rumo, né? A gente está criando problema para a subsistência do próprio homem. Então, é importante a gente buscar uma convivência mais harmoniosa com a própria espécie humana. A gente está falando aí também de um desequilíbrio social brutal e de um equilíbrio da espécie humana com o meio ambiente. Então, acho que hoje a gente pode caminhar aqui para o encerramento. Na abertura, eu não... Marcos, tem uma pergunta. Tem uma pergunta? Da Gabriele. Eu imagino que seja uma pergunta que a Estela poderia responder no chat. Estava aqui, eu não tinha visto. Obrigado, Alexandre. Gabriele, você quer abrir o microfone e fazer a pergunta? Ou faço eu? Vamos lá, eu vou ler. Gabriele falou o seguinte: entendo que o esforço da restauração deveria partir da iniciativa pública. Contudo, tendo em vista a situação financeira do Estado atualmente, como a iniciativa privada e o indivíduo pessoalmente consegue ajudar de fato nessa restauração? E quais iniciativas de empresas privadas vocês especialistas têm visto acontecendo? E o que poderia ser feito para buscar mais parcerias privadas, tendo também em vista a situação financeira que muitas empresas vêm passando? Estela? Posso responder? Eu não acredito na ação individual para que haja restauração, não praticamente, a não ser em relação à pressão governamental para que a restauração seja feita, e mais do que isso, para que o desmatamento não seja, que não aconteça. Só que é muito complicado, porque o que a gente vê é como nunca antes um índice de desmatamento, né, em 2020 e 2019, como nunca antes tinha sido contabilizado, né, num período tão curto de tempo. Então, eu acho que é muito difícil, assim, individualmente, eu acho que só através de ações de pressão mesmo política, porque fora isso eu não vejo, não algo que seja efetivo, algo em grande escala, que é o que é necessário. Em relação a empresas privadas, o que acontece é que assim, muitas empresas às vezes financiam, né, ações de restauração, projetos de pesquisa, editais, né, abrem editais e elas financiam, então, e aí tem essa questão de redução de imposto e até uma visibilidade para a empresa. Então, acho que é através desse mecanismo que acontece essa inserção das empresas privadas. Eu poderia complementar essa resposta, Estela. Eu acho que eu não me lembro se foi numa das lives que a gente fez, eu acho que eu comentei. Há uma iniciativa hoje no Brasil, né, que na verdade é um reflexo de um projeto, de uma iniciativa global, que é o Pacto Global. O Pacto Global foi instituído no início dos anos 2000, a partir também de uma iniciativa da ONU, que firmou uma série de princípios, que são princípios norteadores para a atuação das empresas. Não é mandatório, as empresas podem se tornar signatárias do Pacto Global de uma forma voluntária, mas na medida em que elas se tornam signatárias, elas se comprometem com esses 10 princípios do Pacto Global, que dizem respeito a uma série de questões ligadas à forma de se desenvolver os seus modelos de negócio, seus modelos de gestão. Ou seja, você tem uma nova forma de pensar a estratégia do negócio, levando em conta essas questões ligadas a direitos humanos, direito do trabalho, combate à corrupção, entre vários outros aspectos que estão associados ao que eu chamo
de uma nova responsabilidade social corporativa. Tá? Então, você hoje tem mundo afora inúmeras iniciativas de várias empresas, signatárias ou não do Pacto Global. O Pacto Global é apenas uma referência de empresas que estão adotando novos modelos de negócios orientados por uma nova ética corporativa, uma nova forma de se entender qual é a sua responsabilidade social como organizações empresariais, que entendem que o retorno para o acionista é um dos seus objetivos e que é um objetivo absolutamente legítimo e necessário, mas elas entendem que as organizações empresariais podem contribuir para o alcance de outros objetivos, sejam eles sociais ou ambientais. Objetivos esses ligados, por exemplo, aos ODS da Agenda 2030. Essa é uma discussão hoje que está colocada no mundo, né? Como as empresas podem e devem assumir parte da responsabilidade pelo alcance dos ODS da Agenda 2030. Porque as empresas, especialmente os grandes grupos, as grandes multinacionais, enfim, se tornaram atores sociais absolutamente fundamentais. Elas têm uma capacidade de impactar a sociedade de um modo extraordinário, né? Para o bem e para o mal. Muitas delas têm, ao longo da história, impactado para o mal. Mas, ao assumirem uma nova responsabilidade social, elas podem assumir um novo papel. Um papel de ajudarem a sociedade a perseguir os objetivos da Agenda 2030. E só para encerrar minha fala, há um ponto importante que talvez valha a pena destacar para mostrar que pode ser interessante. O próprio Pacto Global também é uma outra referência. Quem quiser, vai lá no Google, pactoglobal.org, não me lembro agora o endereço, vai entrar na página do Pacto Global, e eles lá mencionam isso assim muito explicitamente. Há estimativas, né, de negócios ligados à sustentabilidade capazes de gerar trilhões de dólares de retorno para os negócios. Ou seja, a sustentabilidade também é um bom negócio por si só. Há estímulos também econômicos que podem justificar o envolvimento das empresas com novas práticas, com um novo modelo de negócios, baseado numa nova ética, numa nova responsabilidade social. Então, eu acho que aí está um caminho, né, que pode servir de estímulo para que as empresas assumam parte desse papel. E aí, parte disso vai se dar, mais uma vez, pelo exercício de uma cidadania mais participativa. Nós temos que cobrar dessas empresas uma atitude socialmente mais responsável. Nós temos que exercer o nosso poder de pressão como consumidores, por exemplo. Eu não compro produtos de empresas que não assumam atitudes socialmente responsáveis. Ponto. Na hora que você assumir esse papel como consumidor, você impacta a cadeia, como eu coloquei na minha fala. Porque é o nosso modelo de consumo que pressiona o modelo de produção e que, por sua vez, pressiona o modelo de extração, de exploração de recursos naturais. Se nós mudarmos a nossa lógica de consumo, nós temos o poder de impactar toda a cadeia. Então, grande parte do poder está nas nossas mãos, como cidadãos e como consumidores. E digo mais, particularmente no Brasil, nós temos uma péssima cultura, um péssimo hábito de terceirizarmos para os gestores públicos a responsabilidade por assumir certos papéis. Isso, ao longo da história, tem se mostrado absolutamente insuficiente e mal sucedido. É lógico que temos que cobrar novas práticas de governança e gestão pública dos nossos representantes. Mas se nós não adotarmos uma nova cidadania mais participativa, nós não estaremos contribuindo para mudar esse modelo de desenvolvimento e criarmos um mundo e uma cidade mais sustentável para nós. Me perdoe a incisão, se eu falei de forma muito... É que esse assunto me estimula. Mas eu acho que esse assunto, ele cabe uma ênfase e ele também cabe, né, uma defesa mais tranquila, mas ele cabe ênfase, porque a gente mudar o navio de rumo é preciso fazer força. E Sim. aproveitar a oportunidade,
aqui no Rio, né, só para complementar essa visão aí a respeito da questão que a Gabriela levantou, nós temos uma questão aqui séria e que a população, de uma forma geral, precisa exercer muita pressão no poder público, que a ocupação territorial é uma ocupação que está totalmente, quer dizer, é uma ação que está totalmente abandonada do ponto de vista do poder público, e ela tem sido extremamente danosa para o meio ambiente. E a gente sabe, né, dos contornos, né, dessas questões. Quem puder assistir a live 2 com o Washington Fajardo, ele comenta isso, né, a respeito de uma ocupação desordenada, desprovida de planejamento de transportes. É uma ocupação que também ela não respeita, a Estela lembrou aqui, né, deslizamento de encostas. A gente, né, vive esse problema há 40, 50 anos. Isso não é um problema, isso é uma falta de gestão. Então, o poder público tem, sim, responsabilidade. E aí cabe a nossa participação ativa, né, na pressão para que reverta esse processo. Agora, eu sou um pequeno empresário. Todas as torneiras nos banheiros do hostel eu instalei com temporizador. A torneira com temporizador. Então, isso permite uma redução de desperdício de água de até 60%. Os vasos sanitários eu instalei caixa acoplada com duplo acionamento. Também permite uma redução de desperdício de água de até 60%. As lâmpadas são todas de LED. Na cozinha eu uso sabão de coco e bucha vegetal. A bucha é biodegradável e é compostável. O sabão de coco é um detergente que ele é menos nocivo para o meio ambiente. O coco é um insumo que é mais rentável na produção do sabão. Então, assim, individualmente, nós temos que buscar, na nossa esfera de atuação, né, o que é possível fazer. Né? E, para isso, a gente precisa buscar informação, a gente precisa se informar melhor. Então, esse é o conceito dessa ação aqui, né? A gente trocar informação, buscar informação com qualidade, né? Nos alimentarmos, refletirmos e encontrarmos, né, na nossa esfera de atuação como que a gente pode, né, de alguma forma contribuir, seja com uma ação concreta, seja com uma conversa no nosso âmbito familiar, no nosso âmbito profissional, no nosso âmbito acadêmico, seja numa atuação mais participativa, numa associação de moradores, numa associação profissional, num processo político. E eu acho que todos temos condição de contribuir. Na verdade, todos contribuímos de uma forma ou de outra, ou para a neutralidade, ou para a não ação, ou para a ação. Então, pretendendo que a gente tome uma decisão, busca informação, cada passo que nós damos pode ser um passo de mais qualidade numa direção que seja mais produtiva para um bem comum. Então, nesse momento a gente vai aqui encerrar, e na abertura eu esqueci de lembrar que está proposta para as lives um encerramento com uma sessão de meditação. Essa sessão de meditação é um convite para quem quiser participar. Não depende que a pessoa seja um meditante. Eu vou guiar essa sessão. Quem quiser participar, apenas continue aqui na sala. Quem não tiver vontade para participar, agradeço muito a presença hoje à tarde. Essa sessão, essa live, encerra as 4 lives iniciais que foram programadas. A gente está agora trabalhando no agendamento de novas lives. Então, acompanhe a gente ali pelo Instagram ou pelo Facebook, e a gente vai manter vocês informados a respeito de novas sessões que a gente vai programar. Certamente elas não serão semanais,
Provavelmente elas serão quinzenais ou até mensais. Mas, por enquanto, a gente fechou a primeira série que estava prevista. E, então, a gente vai agradecer muito aqui a presença de todos, encerrar a gravação e eu vou, em seguida,